noite! Hoje estamos aqui para relembrar do maior acidente radiológico do mundo, o caso Césio 137, que esse ano completa 36 anos do ocorrido. Bom, o césio é um elemento químico encontrado na natureza, ou seja, ele é natural. Ele possui aparência prateada dourada e possui uma série de isótopos. Um desses isótopos do césio é o Césio 137, o maior culpado desse ocorrido. Esses isótopos são basicamente uma variação do átomo. Ele apresenta o mesmo elemento químico e a mesma quantidade de prótons, mas tem uma diferenciação na sua massa e no número de nêutrons. Bom, para entendermos melhor sobre o césio, nós vamos falar com a repórter Isadora. Boa noite! Boa tarde a todos. Eu sou a repórter Isadora Machado e para começar eu vou falar um pouco sobre onde o césio é encontrado. Ele não aparece na natureza de forma metálica, mas sim em minerais como polucita e lepidolita. O principal mineral conhecido como fonte do césio é a policita, que pode ser encontrada em grande abundância no Canadá. Agora eu vou passar para a química Melina, que vai falar um pouco sobre as propriedades do césio. Olá, boa noite. Eu sou a doutora Melina Coelhoada e eu sou formada em Química. Hoje eu falarei sobre as propriedades do césio, mas antes eu irei falar onde o césio está localizado na tabela periódica. Bem, ele está localizado no primeiro grupo da tabela periódica, que são os metais alcalinos. Bem, os metais alcalinos, eles são aqueles elementos que reagem facilmente à água. E o césio também está incluído no período 6. Os períodos são a quantidade de camadas da eletrosfera do átomo. Agora eu irei falar sobre as propriedades do césio. Primeiro, o número atômico dele é 55, que no caso são a quantidade de prótons contidos no núcleo do elemento químico césio. A configuração eletrônica ela vai estar aparecendo aqui na tela. E bem, ela descreve a movimentação dos elétrons de um átomo e a quantidade de elétrons que cada orbital contém. A massa é essa aqui que também vai estar aparecendo na tela e ela é a unidade de medida que corresponde à soma de prótons e nêutrons contidos no núcleo do elemento químico. E a densidade, que vai estar aqui, ela é a relação da massa e do volume dentro do elemento químico. É isso, muito obrigada. Obrigada, Melina. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as principais utilizações do césio. É muito utilizado em relógios atômicos, que são equipamentos de medição de tempo de alta precisão. Também é muito utilizado em fluidos de perfuração, principalmente na indústria de petróleo e gás. Também é muito utilizado em equipamentos de monitoração e de radiação e muito utilizado em lâmpadas infravermelhas. Então agora eu vou passar para a Teodora e para a Júlia. Obrigada! Agora nós vamos dar início ao caso. Em setembro de 1977, 2 catadores de sucata foram até uma clínica de radioterapia abandonada, que no caso é o Instituto Goiano de Radioterapia. Lá nessa clínica, ela tinha sido indevidamente deixada para trás, então ainda havia aparelhos usados no tratamento de radioterapia. Então lá eles encontraram uma dessas máquinas e levaram até a sucata, eles levaram até o ferro velho para poder usar como sucata. Assim, eles separaram as partes do aparelho e encontraram o núcleo, que lá havia o cloreto de césio, que é basicamente um sal formado por cloro e césio, e ele tem uma radioatividade muito alta. Bom, depois desses homens encontrarem esse pó, que eles acharam muito valioso, que eles acharam que era muito valioso, muito interessante, eles levaram para suas casas, onde eles exporam esse césio para vários moradores e familiares, que depois acabaram tendo sintomas e machucados decorrentes dessa exposição à radiação do Césio 137. Mas para nós descobrirmos um pouco mais sobre esses sintomas e o que aconteceu com essas pessoas, nós vamos falar com a repórter Maria Clara. Boa noite! Boa noite, Júlia e Teodora. Aqui quem fala é a repórter Maria Clara. E para iniciarmos o césio, eu vou falar de vocês como que o césio foi descoberto. O césio foi descoberto em 1860 pelos alemães
Robert Bunsev e Gustav Robert. Eles descobriram o césio por meio da análise espectroscópica de amostras de água. Essa análise, essa técnica é usada por meio da luz para estudar a composição, a estrutura e a propriedade da matéria. O césio foi o primeiro elemento químico a ser descoberto por essa análise. Nessa experiência, eles viram que havia várias linhas, e nelas eram 2 linhas azuis, no qual deram origem ao nome césio, por conta que chamavam elas de céu azul. E é isso. Agora iremos passar a palavra para a médica Lavínia de Oliveira. Olá, boa noite. Meu nome é Lavínia de Santos Oliveira e eu sou médica hospitalar especializada em dermatologia. Hoje eu vou falar um pouco sobre as características gerais do césio. O césio é um metal macio e dúctil, que quer dizer que ele é flexível e que ele não se altera quando a gente mexe nele. O césio é um metal tóxico e radioativo, e ele possui 39 isótopos conhecidos. Ele é um metal raro que pertence ao grupo dos metais alcalinos, que são os metais do primeiro grupo da tabela periódica que reagem facilmente com água. Agora eu vou falar um pouco sobre o mal que ele causa no ser humano. Quando em contato com a pele, ele causa queimaduras. E quando em contato com o organismo, ele causa náuseas, vômitos, diarreias, tonturas e até mesmo a morte, como aconteceu com as vítimas de Goiânia. Bom, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Lavínia. Como vimos, a Lavínia explicou que o césio ele é muito reagente na água. Agora eu vou explicar para vocês por que ele é assim e como ele reage. O césio é um elemento muito perigoso, pois, como disse anteriormente, ele é muito reativo na água. E ele reage violentamente na água, ocasionando uma explosão. Essa explosão produz hidrogênio de césio e hidrogênio. Essa reação libera muita energia e essa energia só acaba por conta da combustão do hidrogênio, ou seja, o gás com o oxigênio, o ar. Agora irei passar a minha palavra para Teodora e Júlia. Obrigada. Agora, continuando o caso. Bom, com a violação do equipamento, além de espalhar milhares de fragmentos no ar e no meio ambiente, o Césio-137 foi exposto para muitas pessoas e que acabaram falecendo e tendo graves ferimentos referentes a essa radiação. No caso, depois de tantas mortes, esse caso ficou muito conhecido no Brasil e também no mundo. E uma das primeiras vítimas e uma das mais graves foi uma criança de 8 anos chamada Lady das Neves. Ela acabou morrendo depois de ingerir o composto químico, depois de ter brincado um pouco com ele e não ter lavado as mãos. Esse foi o jornal de hoje. Até a próxima!